A maior mentira que querem que você engula é uma afirmativa fora de contexto, que diz: a igreja sou eu, não preciso de um prédio para acessar a Deus. E aí, sob o disfarce de uma teologia moderna e amparada pela conveniência de assistir o culto pelo celular, no sofá de casa, nós criamos uma legião de crentes isolados, acomodados e descansados, né? A própria natureza, ela já mostrou o perigo que é um animal que fica mais afastado, que fica desgarrado do seu grupo, do seu bando, né? Ele se torna presa fácil para os seus predadores. Imagine então agora o quão suscetível a dardos flamejantes do maligno fica um crente fora do ambiente de comunhão proporcionado pelo ajuntamento dos cristãos, que a gente conhece como igreja. Paz do Senhor, me chamo Herbert, esse é o Arquivo Crente e hoje a gente está trazendo a lição de número 11 com o seguinte título: o culto, a importância para uma vida cristã edificada. Essa lição ela vai ser ministrada aí na sua igreja no dia 14 de junho, segundo domingo do mês, tá? Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativar o sininho para não perder nada. E agora está liberado a opção Hype. Você pode hypar esse vídeo e ajudar ele a chegar a outras pessoas, tá bom? Nada mais havendo a tratar, vamos ao que interessa. Texto áureo traz Neemias 8:2 e diz assim: E Esdras, o sumo sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Assim, de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem. Você já reparou que às vezes a gente chega no culto de domingo, a gente dobra os nossos joelhos e em pouco tempo depois de chegar na igreja, de fazer aquela nossa oração, a mente ela já começa a vagar pelas coisas da vida, né? Pelos problemas, pelas coisas que a gente passa durante a semana, vamos colocar assim, né? Pouco antes dos 10 minutos de culto, a nossa cabeça já fica pensando o que vai ser o jantar, as contas que vencem na segunda, aquele compromisso chato que eu vou ter, entre outros, né? O texto de Neemias aqui, 8:2, ele trata o culto não como um lugar com o qual a gente vai com uma frequência, né, para bater o ponto. Muitos falam em bater o ponto na igreja. Mas o culto, ele é uma questão de sobrevivência, né? O povo, aqui no contexto de Neemias, eles estavam aflitos por um direcionamento da parte de Deus, né? O texto vai destacar aqui que Esdras trouxe as leis para os homens, mulheres e todos os entendidos, ou seja, tratava-se de um linguajar que era acessível a todos, né? E não um código secreto, não um linguajar rebuscado, mas algo simples e acessível, como o nosso evangelho deve ser prático, né? E claro, como a Bíblia, com o poder de direcionar a vida do cristão. E aí, ouvir a Deus hoje se torna uma raridade, né? Com uma rotina que às vezes a gente extrapola as 12 horas, cuida de filho, cuida de marido, cuida de esposa, cuida de casa. Que mais? A gente dedica muito tempo ao trabalho braçal, mas pouco tempo de qualidade ou até nenhum tempo, né? Para inclinar o ouvido para a lei. Não dá para terceirizar a nossa comunhão com Deus para as lideranças que a gente tem na igreja, as lideranças de departamento ou até o nosso próprio pastor, né? O culto, ele não era um show, ele não é um show, ele não é uma plateia, né? Quem sobe ali para pegar o microfone não está subindo num palco. E ali nesse contexto existia uma ânsia de um povo sem identidade, né, com a cabeça totalmente azucrinada pelo pós-exílio babilônico, né? E a única ferramenta que podia direcionar mente e coração de volta para os trilhos era a palavra de Deus. A gente precisa entender, se nós vamos aos cultos para ser direcionados, para sermos
disciplinados, exortados, ou se nós estamos lá só para cumprir aquela tabela da semana, né? Para a liderança ou para o pastor ver que nós estamos lá, porque muitas das vezes ir ao culto se tornou um hábito. Verdade aplicada diz o seguinte: devemos nos esforçar e encorajar para não deixar de nos reunir como igreja para edificação e crescimento do corpo de Cristo. Quem nunca ouviu que igreja não é um templo, igreja somos nós, né? Como a gente falou bem no início, na introdução mesmo desse vídeo. O que não está errado, de certa forma, né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E aí, a igreja, ela não é mais um prédio físico restrito ali às quatro paredes. A igreja é onde o corpo místico de Cristo se reúne. O problema é que muitos vão se valer dessa afirmativa, volto a dizer que não está errada, né? Mas para não mais frequentar os cultos presencialmente. E verdadeiramente existem justificativas plausíveis, né? Como de uma semana cansativa e sobrecarregada, né? A afirmação de que Deus está em todo lugar e eu posso acessá-lo de onde eu quiser. É fato, né? A facilidade tecnológica para poder assistir o culto de casa, tudo isso, na verdade, é um disfarce para preguiça, né? É uma capa, é uma roupagem para a gente esticar o corpo, falar assim, não quero ter comunhão com meu irmão, não. Eu ligo aqui no YouTube, eu vejo a homilia, eu faço meu Pix, já dei a minha oferta, o meu dízimo. Não vou não, tô muito cansado essa semana. E aí, é uma forma como a gente está priorizando a comunhão dos santos, né? Uma forma equivocada com a qual a gente trata algo que parece ser facultativo, mas que na verdade tem uma grande importância. A gente precisa parar e analisar como a nossa fé sobreviveria ao isolamento na hora do caos. Por quê? Porque isso já aconteceu, né? Não dá para achar que um desgaste no relacionamento ou uma porta de emprego que se fecha vai resolver a base de corte motivacional que você vê no Instagram, no YouTube, né? O texto vai falar que a edificação do corpo de Cristo, né? Na prática, isso significa chorar com os que choram e se alegar com os que se alegram, mas não à distância, fisicamente, né? Um braço para dar um abraço, alguém para você segurar a mão. Ter contato com pessoas que já passaram por problemas parecidos com o seu e venceram isso, né? São essas pessoas que no primeiro momento vão compartilhar as suas angústias. Às vezes para a gente, às vezes a gente vai compartilhar essas angústias para outras pessoas, e aí as pessoas que já passaram por isso vão dar ali o caminho das pedras, né? E por que não te ajudar em oração? A igreja, ela precisa ser pastoreada, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser consolada por pessoas de carne e osso. Uma relação que é olho no olho, né? Que se dá fisicamente. E aí, congregar vai exigir não só um esforço físico para você chegar do seu trabalho, tomar o seu banho, deitar no sofá e falar assim, daqui eu não levanto hoje mais, né? Uma semana cansativa, um convite da cama, do sofá para ficar em casa hoje não, por que não semana que vem? Mas o culto ele precisa ser mais intencional, precisa haver uma vontade de estar reunido como igreja, né? A gente oferta a Deus no culto a nossa gratidão ao Senhor, ali reunidos como uma família, né? E aí uma das táticas de Satanás para atingir os filhos de Deus é a mesma utilizada por muitos predadores da natureza, como a gente falou ali no início, né? Animais que se movem em bando, né? Eles se tornam presas mais difíceis, porque às vezes você tem um predador ali, só que tem muitos, ele fica com medo, ele não sabe o que vai acontecer. E ali quando você tem um animal que se desgarra um pouco, seja por doença, seja por ele estar mais lento, né? Ele se torna uma presa fácil, ele se torna um alvo fácil. Satanás sabe que o crente que não congrega e tenta viver uma fé solitária, né, na força do braço, ele já é um alvo abatido, né? E como membro de um corpo, só há duas opções para você. Ou você é um membro ativo, ou você é um membro amputado.
E um membro fora do corpo, ele não sobrevive. Ele perde fluxo de sangue, ele necrosa. A igreja tem defeitos? Muitos. Tem gente difícil de se lidar? Demais. Mas é justamente no atrito dessa convivência, no exercício diário do perdão e na adoração coletiva que o nosso caráter é forjado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui mais à frente, tá? Objetivos da lição: compreender a importância de estar no culto, ressaltar os requisitos para um culto agradável a Deus e identificar os benefícios de estar na casa de Deus. Texto de referência traz Neemias 8, 1 ao 2 e do 4 ao 5. Vamos ler. E chegando no 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maaseias, e à sua mão direita, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Rassum, e Rasbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Um rápido comentário antes da gente entrar na lição. Rapaz, que nomezinho complicado desse povo, né? Não podia botar Pedro, João, Maria, Tiago, Felipe, os nomes simples. Mas enfim, vamos comentar a lição aqui. Muita gente vai procurar hoje, talvez, a melhor igreja para congregar. Só que a melhor igreja, esse critério de escolha, nem sempre vai ser o critério correto, né? Muitos só adoram a Deus se a acústica for boa, se o ar-condicionado estiver rufando, se o retorno estiver bom. O culto aqui de Neemias 8, ele se dava numa praça de terra batida, né? No tempo, sem cadeira, sem nada e com uma duração de 6 horas. Mesmo assim, a sede daquele povo por uma orientação da parte de Deus era infinitamente maior do que a nossa, né? Já que eles suportavam ou suportaram tudo isso. E aí, quando no versículo 1 é dito assim, que o povo se ajuntou como um só homem, né? Eles não estavam falando de um grupo de religiosos, eles estavam falando de pais de famílias exaustos, homens e mulheres tentando criar os seus filhos no meio daquele caos, né? Com gente traumatizada por anos de guerra e também pelo cativeiro. Esse é o motivo pela qual as nossas reuniões são tão urgentes. Não está fácil ser pai de família, não está fácil dar uma boa educação aos filhos, não está fácil. E eu posso lhe garantir que sem Deus fica mais difícil. Aqui no final, eles falam assim, ó, abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. A reverência à palavra de Deus, e como eu disse para vocês, eles ficaram ali em torno de 6 horas em pé, ouvindo a palavra de Deus. Será que a gente hoje ia aguentar isso? Às vezes alguém vai pregar na igreja, o próprio pastor prega, e ele passa de 6 versículos e as pessoas já estão cansadas. Você já reparou isso? Às vezes fala assim, vamos ler Mateus 4, do 1 ao 36. Aí o pessoal já fica assim, ai meu Deus, vai ler o capítulo inteiro. As pessoas ficam cansadas, exaustas. Meu Deus, será que o que está acontecendo? Será que nós nos acomodamos a não ter a disposição para ler? E aí eu vou dar um parecer muito pessoal. Tem dia que eu também não quero ler. Tem dia que eu também não quero orar. Tem dia que eu também não quero estar na igreja. Mas a gente precisa fazer um esforço, né? Precisa haver intencionalidade, precisa haver vontade, porque nossa vida depende disso, tá bom? Introdução.
Depois que os muros e as portas de Jerusalém foram restaurados, o povo não celebrou apenas uma obra concluída, reuniram-se para ouvir a palavra e adorar. Deus nos chama não só a reconstruir estruturas, mas a reordenar o coração diante dele. O culto, portanto, não é um acessório da fé, e sim resposta obediente à graça, ao lugar onde Deus fala. O povo escuta e todos se submetem à sua vontade. Pensei que eu tinha perdido mais alguma coisa, mas na verdade não. Vamos lá comentar esse slide aqui. Imagina a seguinte situação: você passa anos orando por um emprego, lutando para sair do vermelho, por uma crise financeira lá na sua vida, fazendo ali o seu sacrifício para pagar a faculdade, apertando o cinto num canto, tirando do outro. Aí Deus abençoa, ele abre a porta, você conclui o projeto, o céu de bronze acaba, Deus derrama, você alcança, você chega aonde você queria chegar, onde você tinha que chegar, né? E aí, o que a gente faz? A gente foca tanto no projeto concluído que o nosso coração esfria, né? Depois de tudo pronto, aquilo já não tem tanto mais valor para a gente. Lembra lá do pêndulo, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, o que acontece com Jerusalém é algo parecido com isso aqui. Porque uma obra colossal como os muros da cidade é terminada em 52 dias, menos de 2 meses, né? A cidade estava segura por fora, mas por dentro a alma daquelas pessoas estava em ruínas. Não adianta a gente ir atrás de todos os objetivos, lógico, né? Temos muitos, mas com a mente bagunçada. A gente sabe que basta um pequeno foco de ansiedade para mudar a forma como a gente enxerga ou como a gente faz algo. Não adianta ter o financeiro todo ali planilhado, boletos no débito automático, 2 viagens por ano com a família, isso seria ótimo, né? Se não existe um altar erguido a Deus dentro do próprio coração. Se a gente não se derrama, se a gente ao chegar em casa não fecha a porta do quarto, dobra o joelho e fala com o nosso Pai em secreto, né? E aí, ir para a igreja não é um local premium, né? Onde você passa 2 horas ali e ganha proteção durante a semana contra os ataques do inimigo, não. Na verdade, cultuar a Deus, né, é uma resposta de alguém que entendeu o peso da graça. O culto, comparando com o texto de Neemias, é o local onde Deus fala. O povo engole o choro e a gente se submete à vontade de Deus. A importância do culto, primeiro tópico. Estar reunido em uma comunidade de fé local é uma prática fundamental para a edificação e o crescimento espiritual dos cristãos. A participação nos cultos deve nos deixar felizes, pois é um privilégio daqueles que conhecem e amam a Deus. Como declarou o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A gente tem uma facilidade maior, né? Em dar valor ao que nós não temos ou quando a gente perde alguma coisa, né? E aí, bem da verdade é que na época do Covid, por exemplo, nós fomos impedidos, né, ali por motivos de segurança, de nos reunir como igreja e cultuar a Deus. Hoje, muitos são gratos, né, pela oportunidade de sair de casa, de cultuar, até pela vida, né? Quantas pessoas aí nós não perdemos nesse grande evento, né? E hoje a gente tem a possibilidade de voltar a cultuar presencialmente. Eu não sei vocês, mas aqueles 2 anos ali, eu não sei como é que ficou a sua cabeça. Será que você pensou que aquilo ia acabar rápido, que não ia acabar? Será que você pensou, rapaz, contas estão apertando, como é que eu vou fazer? Muita gente entrou em pino ali naquele momento. Mesmo com Cristo, mesmo agarrado em Cristo, em fervente oração. Mas é complicado. A gente não esperava algo de tamanho impacto mundial, né? E aí, alguns, né, se tratando aqui do Covid, não precisaram desse evento, né? Eles sempre tiveram isso muito bem nutrido dentro de si.
na verdade, ir para a igreja, né, estar com os irmãos ali, para alguns, parece até um fardo. Ai, vou ter que ir para a igreja de novo. Ai, amanhã tem culto, amanhã tem reunião de obreiro. Ai, eu estou escalado para trabalhar como diácono, né? Parece um remédio amargo que a gente não gosta, mas a gente sabe que faz bem. E aí a gente precisa entender o motivo pelo qual muitos perderam a empolgação de ir para a igreja, né? De se reunir como igreja. Às vezes o momento que nós estamos juntos ali como igreja, né, num culto de domingo, vou dar esse exemplo, é o único onde a nossa mente desliga um pouco do caos que está lá fora, às vezes até dentro da nossa casa, né? Talvez a igreja seja o único lugar onde realmente a gente possa se derramar diante da presença do Senhor. Eu acredito que muitas pessoas só leem a Bíblia ou oram na igreja, né? Porque não tem a disciplina de fazer isso em casa e precisam se manter indo para ter esse tipo de disciplina. Talvez a presença no culto, uma presença numa igreja, seja a única coisa que coloca a nossa sanidade mental no lugar, de volta aos trilhos, né? Não existe um crescimento espiritual só no quarto de casa, por exemplo, né? Que é ideal que você ore em casa, que você jejue, que você agradeça acordado, agradeça pela comida. Óbvio, é lógico, você precisa ser disciplinado a falar com o Senhor. Mas não é só isso. A revista ela vai bater na tecla de que estar plantado numa comunidade de fé local é uma prática. E é uma prática fundamental. É fundamental nós estarmos vinculados a uma igreja e não desigrejados, né? Detalhe interessante aqui no Salmo 122, esse que está grafado aqui de amarelo, lá no finalzinho, ele faz parte do Cântico dos Degraus, né? Os judeus, eles cantavam em longas caminhadas, subindo as estradas difíceis e perigosas ali rumo a Jerusalém, um caminho que era infestado de perigos tanto naturais, né? Cobra, escorpião, lobo, sei lá, quanto de saqueadores e assassinos, porque tinha muito, né? E a alegria daquele povo não era por uma viagem tranquila, até porque não tinha transporte, não tinha ônibus, né? Não tinha avião. Os caras faziam ou no lombo de um animal, de um camelo, de um cavalo, ou a pé mesmo. E não era pelo conforto, mas pelo desejo de ir cultuar, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, ir ao culto não é só um sinal de temor, é um privilégio, tendo em vista séculos de perseguição que os crentes passaram, né? E que em alguns países dura até hoje. Talvez não como era naquela época, mas numa escala menor que ainda insiste em existir. 1.1 O culto do povo de Israel a Deus diz assim: o templo e o culto a Deus ocupavam um espaço importante na vida do povo de Israel. Tempos de despertamento espiritual foram acompanhados pelo interesse crescente de prestar culto, aprender a palavra e estar na casa de Deus. Foi assim com Moisés, Josué, Neemias, Ezequias, Davi. Porém, sem dúvida, foi quem demonstrou mais intensamente júbilo e amor por estar na presença de Deus, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. Em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas de impiedade. Isso aqui é muito interessante, tá? A gente vai falar sobre essa fala de Davi de maneira mais isolada. Muita gente acha que o sucesso profissional ele compensa uma vida espiritual falida. A gente acha que se bater as metas, se concluir os projetos, se o salário estiver redondinho na conta, a vida tá ganha, né? A gente está com o nosso na sombra, tá com o nosso boi na sombra, como dizem, né? Israel, toda vez que a adoração de Israel esfriava, a nação entrava em colapso.
Não importa o quão forte e preparado era o exército, a economia. Sucesso sem altar é ruína maquiada, né? É como um santo de pau oco. Ezequias, que é um dos exemplos, né? Ele vai ilustrar muito bem essa história. Ele assume um reino totalmente quebrado, um verdadeiro caos administrativo. E se fosse a gente hoje, né, com um filho para criar, com conta para atrasada, com estudo acumulado, a primeira atitude nossa seria colocar as coisas em ordem, né? E faltar aos cultos por falta de tempo. Ah, estou sem tempo, estou com tanto problema para resolver. Ezequias, ele faz exatamente ao contrário. A primeira medida do governo dele é escancarar as portas da igreja, né, da casa do Senhor, e restaurar o culto. A primeira coisa que ele faz, vamos restaurar o culto. Ele entende que não adianta arrumar as finanças se o céu estiver de bronze, né? O comentarista aqui da revista, eu nem terminei de ler, ó. Quando Ezequias começou a governar, suas primeiras ações foram restaurar o templo e o serviço dos sacerdotes e levitas e, mesmo atrasado, celebrar com Israel a festa da Páscoa. Não existe sucesso se a vida espiritual vai mal. Então é o que a gente está falando aqui de Ezequias, né? O comentarista aqui vai dizer que todas as celebrações de Israel estavam ligadas ao templo. Não era um evento isolado de domingo à noite, era o eixo daquelas famílias, né? Quando Davi diz que prefere estar às portas, aqui ó, no finalzinho, ó, preferiria estar às portas da casa do meu Deus, a habitar nas tendas de impiedade. Tem uma coisa interessante aqui, né? Muita gente vai pensar que Davi talvez gostaria de ser um porteiro, né? Muitos entendem que a igreja é a casa de Deus, né? Ainda que de maneira metafórica. E aí você vai perceber em vários livros, né? Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, que quem ficavam às portas do templo eram os deficientes, os cegos, os coxos, os mendigos, né? Esses homens e mulheres, eles não poderiam entrar no templo por causa das condições dele, né? Eles estavam impuros. Muitos pensavam que naquela época, por você ser deficiente, ter uma condição diferente, aquilo estava ligado a um pecado, seja seu, seja dos seus pais, né? E eles ouviam o culto pelo lado de fora, né? Talvez não com conforto, talvez não tão alto quanto quem estava ali, mas eles ali do lado de fora, eles ouviam, né? Ficavam ali à margem para mendigar. E aí, Davi, com isso, ele assume também uma posição de humildade. Ele prefere estar perto da presença de Deus, ainda que não tão próximo, ainda que numa posição desconfortável e desfavorável, comparado a um lugar confortável, né? Do que estar numa tenda de impiedade, que é afastado, longe da presença de Deus, ainda que tendo coisas boas para desfrutar, né? É interessante dizer também que o tabernáculo ele era montado exatamente no meio do acampamento, né? Para que um judeu, ao sair da sua casa e olhar para o centro da cidade, ele olhasse o tabernáculo, né, e visse a fumaça ali saindo do altar. A adoração ela precisava ser o centro de tudo. Quando isso desconfigurava, toda a vida saía do trilho. A nossa também não sai? É a mesma coisa, né? Não existe estabilidade se Deus for tratado como um estepe que a gente só procura quando precisa, quando o outro fura, né? É uma válvula de escape, é uma alavanca de emergência. A gente não pode tratar nem o culto, nem a Deus dessa forma. 1.2, o culto a Deus na vida da igreja diz assim: a história da igreja se inicia em um culto de oração. Logo após Jesus subir aos céus, os discípulos foram para Jerusalém e quase 120 irmãos começavam a orar, clamando pelo revestimento de poder. Em Atos 2,42, vemos que se reunir para cultuar a Deus fazia parte do dia a dia dos primeiros crentes. E perseveraram
na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quando tiveram divergências doutrinárias, eles se reuniram para investir na obra missionária. Também se reuniram para orar e jejuar. No início da igreja, não existiam templos, porque a perseguição aos cristãos era implacável. Esse fato, porém, não os impediu de se reunirem nas casas ou onde fosse mais oportuno para cultuar a Deus. A igreja primitiva, que hoje a gente conhece pela história, ela não nasce num galpão com som de primeira, com ar-condicionado, com poltronas confortáveis, com estacionamento amplo, né? A igreja, ela nasce no meio do caos, né? Eram 120 pessoas caçadas pelo governo, trancadas numa casa e sem saber se estariam vivas no dia seguinte. E aí o primeiro culto oficial da história não foi celebrando a inauguração de um templo, né? Ele é mais parecido com uma reunião de sobreviventes pedindo a Deus o revestimento para não ser engolido pelo sistema. E aí, como é dito aqui em Atos 2:42, a igreja era uma grande família, né? Eles perseveravam juntos na doutrina. Eles repartiam comida, dividiam as barras emocionais, vamos colocar assim, né? E financeiras uns com os outros. Problemas individuais se tornavam coletivos e assim a igreja prosseguia. 1.3. Estar no culto deve ser motivo de alegria. Com o avanço da tecnologia digital, a transmissão dos cultos pelas redes sociais tornou-se comum. Essa é uma opção bem-vinda, pois temos irmãos que não podem ir à igreja por motivos diversos, doenças, viagens, trabalho, e participam do culto à distância. A pregação do evangelho pelo qual as redes sociais podem alcançar muitas pessoas rapidamente, que é uma bênção. Contudo, é um alerta necessário. O culto online é uma opção para quem, eventualmente, esteja impossibilitado de se deslocar até a igreja. Desta maneira, não deve ser a opção da maioria. É um erro deixar de ir à igreja por participar do culto à distância, não presencial. Em tempos de tantas ocupações, a praticidade é necessária, mas não deve roubar de nós a mesma alegria do salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É aquilo que a gente falou anteriormente. A pandemia fez com que os cultos transmitidos se tornassem mais presentes, né? E com essa possibilidade, porém, o retorno dos cultos presenciais, quando retornou para a igreja, né, muita gente não voltou a congregar. Não sei se você percebeu, não sei se isso aconteceu na sua igreja, né? Devido ao conforto, né, de cultuar em casa, de assistir o culto pelo YouTube. E aí, como não dá para ser pastoreado, não dá para ser abraçado, não dá para ser discipulado à distância por uma tela 6 polegadas. Quando os problemas começam a surgir dentro de casa, seja no casamento, seja no financeiro, seja com os filhos, não são os cortes do YouTube que vão te ajudar. É o seu líder, é o seu pastor, né? É relação olho no olho. É a igreja intercedendo a Deus pela vida da sua família, pela sua vida, né? Interessante que o culto, ele não é apenas algo de ordem divina e teológica, como a gente tem a percepção, né? Mas também do ponto de vista biológico, vamos falar assim, psicológico, há uma sincronia quando aquelas pessoas estão cantando o mesmo louvor juntas, né? O cortisol baixa e a ocitocina aumenta. O que ocorre ali é como uma terapia em grupo. Claro que nem todos podem estar nos cultos fisicamente, seja por problemas de saúde, por locomoção, enfim. Ainda existem vários motivos plausíveis para isso, né? Mas você que pode, você que tem condições de estar presente, reunido como igreja, é preciso resgatar aquela vontade do primeiro amor, né? Que a gente tinha lá no começo, né, da conversão, de não só estar na igreja, mas como de atuar, ajudando em alguma coisa, né? Seja na cantina, seja na recepção do pessoal que está chegando na igreja, de alguma forma. Segundo tópico, o culto que agrada a Deus.
O culto deve estar centrado em reverência, gratidão e adoração, sempre com decência e ordem. Alguns elementos são essenciais para isso: a oração que expressa dependência e comunhão, a leitura, a pregação da palavra para alinhar os corações com a verdade divina, louvores para exaltar a grandeza de Deus com humildade e gratidão. A participação no culto deve ser marcada por um coração contrito, livre de hipocrisias, que busca glorificar a Deus e não a si mesmo, Quando reunidos para prestar o culto ao Senhor, devemos ser agentes de edificação e preservação da unidade operada pelo Espírito. Muitos saem das suas casas em direção à igreja e ao término do culto é comum a gente ouvir alguns comentários assim: ah, o som não estava muito legal, esse pregador dá sono na gente, não aguento mais ouvir esse hino, né? Como se nós fôssemos avaliadores de culto. Bem da verdade é que nós não somos consumidores desse culto, nós somos prestadores de culto. O culto não é para mim, o culto não é para você, não é para os irmãos. O culto é para Deus, né? Ele é individual, do ponto que eu ofereço, mas ele também é coletivo, de forma que a igreja, como uma unidade, ela oferece a Deus ali, havendo sincronia, né? Fora isso, muitos eles vão descartar a gratidão, a reverência, né? E aí eles transformam o culto numa central do iFood, né? Onde as pessoas vão só para pedir, ou ainda num balcão de reclamações, como o do Procon, né? O texto base ele vai exigir um coração contrito e livre de hipocrisia. Isso significa que parar de negociar com Deus, né? E exaltar sua grandeza, independente do momento que a gente esteja vivendo, tá bom? 2.1. É necessário reverência, diz assim: atitudes desrespeitosas e irreverentes no culto a Deus são problemas que as lideranças devem enfrentar com assertividade. Pessoas conversando, usando o celular ou andando durante a pregação, por exemplo, devem ser exortadas quanto ao seu comportamento irreverente na casa de Deus. Todos os presentes na igreja devem cultuar a Deus com a honra que lhe é devida, em reverência santa. Jesus, ao expulsar do templo os cambistas, disse: a minha casa será chamada casa de oração. A reverência ao local do culto é tão relevante para os cristãos. Jesus enfatizou o tema segundo registrado nos 4 evangelhos. É um alerta divino para que nunca nos esqueçamos de como nos comportar na casa de Deus. Em Isaías 6, do 1 ao 3, os serafins voam em volta do trono de Deus e diante desse esplendor de sua glória cobrem os rostos e os pés. Se até os anjos agem assim, qual deve ser a nossa atitude na casa de Deus? A verdade é que muitos ainda vão para o culto ou tratam, né, o culto como um segundo emprego, como um lugar onde eles vão, batem um ponto, desempenham ali alguma atividade, né, crendo que esse esforço ali na igreja ele vai ser recompensado porque agora ele é funcionário do céu. E aí, como dito aqui no slide, muita gente conversando, fazendo o uso da cantina durante o culto, batendo papo como se a igreja fosse realmente um clube, né? A gente vê isso visitando outras igrejas ou até dentro das nossas próprias igrejas. Não que não possa haver esse momento, né? Não só pode, como deve. Esses espaços são espaços de comunhão, né? Mas como nós vimos, sempre com ordem e decência. Ou seja, tem momento para tudo. E durante o culto não é momento disso. A gente esquece que a prestação do culto ela é individual. Então, todos os atos litúrgicos ali dentro do culto, louvor, a oração, dízimo e ofertas, eles são ofertados a Deus. Não dá para acreditar que eu sou só mais um ali consumindo o culto de outra pessoa. Eu sou um desses prestadores de culto.
2.2. É necessário gratidão. O culto não se resume a pedir, mas também, principalmente, a agradecer. Reconhecer a bondade e a graça de Deus deve ser o motivo de estarmos na sua casa. Nossas orações devem iniciar com louvores e gratidão, como na oração do Pai Nosso. Cantar e orar com o coração quebrantado pelo reconhecimento de que Deus tem feito em nossa vida dá um significado especial ao culto. Um bom exemplo é o de Paulo e Silas, mesmo feridos pelos açoites e presos pelos pés a um tronco, oravam e cantavam louvores a Deus. Com dores e sem saber o que poderia lhes acontecer, louvavam a Deus no cárcere. A Bíblia, ela tem inúmeros textos que falam sobre a gratidão, do qual eu gostaria de destacar só um, que está lá em Lamentações 3:22, e diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmão, todo mundo tem problema. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem algo que já passou, ou que estressa, né? Ou que deixa o irmão apreensivo, chateado. Todo mundo tem, todo mundo tem. Mas pense aí, se você não tem autonomia, por exemplo, para tomar o seu café da manhã sozinho, levantar sozinho da cama, né? Não depender de uma máquina para sobreviver. Nós somos ricos em condições, ainda que com problemas. E quem nos dá essa condição é o Senhor. A gente vai ver vários exemplos lá no Antigo Testamento de pessoas que são fulminadas por um simples pecado, né? E nós pecamos diariamente e as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Existe sim, né? Algumas pessoas que têm limitações, problemas maiores do que os nossos, e mesmo assim elas continuam sendo gratas a Deus, né? Uma gratidão que vai nos constranger, porque a gente às vezes tem condições melhores do que essas pessoas e a gente não sabe se deleitar, não sabe aproveitar. Quando Paulo sugere dar graças em tudo, ele não está dizendo que o motivo da alegria ou da gratidão ele deve ser a situação, a circunstância que a pessoa se encontra, né? Caso fosse, a nossa felicidade seria volúvel ou até inconstante e mudaria de acordo com o vento, né? Ser grato a Deus não pelo que ele nos concede, mas por quem ele é e pela presença que ele marca nas nossas vidas, pela mudança que ele traz no nosso ser. Esse é o real motivo pelo qual os irmãos em situação piores do que as nossas continuam com um sorriso no rosto. Será que a gente só agradece a Deus quando ele aprova o nosso planejamento financeiro, né? Abacuque adora no meio da falência. Davi adora na iminência de ter a sua cabeça ali cortada. A gratidão, ela é então um termômetro de quem Deus é para você quando tudo dá errado. 2.3. É necessário ordem e decência. O apóstolo Paulo chamou de mandamentos as diretrizes ensinadas à igreja em Corinto. O culto deve ter salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação e liberdade para a manifestação do Espírito Santo. Porém, em relação aos dons espirituais, é necessário manter a ordem e a decência para não haver confusão. O crente vai ao culto para louvar a Deus e receber a palavra. A manifestação de dons, como os de profecia e cura, faz parte do culto, mas não deve ser o principal motivo de estarmos na casa de Deus. Ir à igreja por causa de um cantor ou pregador específico é igualmente errado, porque nos leva a desviar do real propósito divino e da essência da verdadeira adoração. O alvo é adorar a Deus e não a dons ou a pessoas. Uma coisa que para mim é fora de série no catolicismo é que a homilia, né, que ali é o culto deles, ela é sempre ministrada pelo padre local. E nem por isso temos missas vazias, né? Agora, no meio protestante, muitos ali vão avaliar o card, mesmo antes de sair de casa, né? Se tem um pregador famoso, eu vou.
E se o irmão é da congregação, eu não vou não, que eu já conheço, já sei o jeito dele pregar, não gosto, né? Se tem um louvor animado, eu vou. Se não tem, eu posso chegar atrasado, não tem problema. Muitos vão atrás do espetáculo, né? E esquecem do real objetivo do culto e para quem o culto é voltado. Sempre atentando ao seguinte: sem decência e ordem não há mover de Deus, é só histeria humana. E convenhamos, há muitas igrejas que são só pula-pula, infelizmente, né? O culto, ele não é um lugar para você inflar o ego na hora que você ganha uma oportunidade. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre dons, ele não está podando ali o poder de Deus. Ele está barrando o narcisismo que vem do homem, né? Lembre-se que o dom de Deus, o dom que Deus te dá, ele é uma ferramenta de trabalho a serviço do reino. Ele não é um troféu para você colocar na estante da sua casa. Profecias, línguas, curas, são todas operações do Espírito Santo para consertar as vidas quebradas dentro da igreja e fora também, por que não, né? Eles não servem para garantir seguidores no Instagram ou para inflar o ego de quem os tem. Quando Paulo fala sobre ordem e decência, ele estava levando um aspecto específico da cidade de Corinto, né? Que era lotada de templos pagãos. O culto a essas entidades, né, era marcado pelo caos. Pessoas que entravam num êxtase onde gritavam e perdiam o controle do próprio corpo para provar que estavam possuídos ali, né? Aquela divindade. A ordem de Paulo é para que o crente cultuasse de maneira racional, sem histeria, com ordem, né? Seguindo as etapas da liturgia. Terceiro tópico, o benefício de estar na casa de Deus. Diz assim: quando os judeus de Jerusalém se uniram para cultuar a Deus com Neemias e Esdras, o resultado foi um grande despertamento espiritual. Na verdade, esse despertamento não se limitou àquela época, mas está ao nosso alcance ainda hoje. O antigo cântico diz: quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas maravilhosas acontecem quando nos reunimos para adorar a Deus. Pensei que tinha outro slide, mas não tem. Há quem use o termo hospital para se referir às igrejas, né? Como sendo o primeiro atendimento de pessoas com problemas espirituais. De fato, Cristo diz que vem para os que precisam de médico, né? Então, nele está a solução para tudo isso e também muito mais, né? O problema é que muita gente só procura a igreja atrás de uma solução instantânea, para um alívio de cansaço. Acham que o benefício do culto ele é temporário. A palavra diz, Jesus diz que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Só que é só isso? É só você vir descansar e ir embora, né? Será que você não pode se deleitar em Cristo? Claro, não dá para descartar, né? A própria Bíblia vai dizer, né, que existem momentos em que a igreja, no seu coletivo, ela clamou junto e o mover de Deus ele se fez notado, notório, né? Existem determinadas bênçãos do Senhor que só ocorrem quando o corpo da igreja se reúne em unidade e busca o Senhor. Em 2 Coríntios 7,14 é dito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, e aí fala, e então eu ouvirei dos céus. E aí continua o texto, né? Mas aqui nesse rápido versículo, a gente consegue perceber que há uma série de ações ao qual Deus condiciona, né? Até que as nossas orações sejam atendidas. Mas, acima de tudo, é necessário uma unidade, né? E uma ação coletiva. Não adianta estar um cara ali na igreja fazendo isso e todo o restante ali de qualquer jeito, né? É preciso que haja unidade. A unidade, a gente já falou sobre isso, é talvez uma das estratégias mais importantes e interessantes da igreja. Uma igreja que tem unidade, ela progride, ela avança melhor. 3.1.
oportunidade para edificação do corpo de Cristo. O culto promove a edificação da Igreja de Cristo. Faça-se tudo para edificação. A palavra edificação do grego oikodome tem sentido de edifício, construir, edificar, ou seja, o propósito divino é que estejamos unidos como edifício ou templo construído por Deus para o seu louvor, onde podemos avançar e crescer. O culto tem grande importância para o crente, pois ali todos podem ser usados por Deus. E a igreja recebe instrução e consolo. Muitas pessoas tiveram sua história de vida transformada depois de ir a um culto. Deus nos surpreende e faz coisas sobrenaturais em nosso meio. Os dons e ministérios do Espírito Santo estão presentes na Igreja de Cristo e manifestam o poder de Deus no culto, resultando na edificação dos salvos e na salvação dos perdidos para a glória de Deus. Bem, ainda falando sobre unidade, a gente pode enxergar a igreja como uma grande engrenagem, né? Aonde unitariamente cada membro coopera com a edificação do próximo e coletivamente com a edificação mútua do corpo, né? Não dá para tratar a igreja como um supermercado, onde você vai, busca o que precisa, passa no caixa, vai embora, some, não aparece. Aparece só quando precisa de alguma coisa a mais. Às vezes você precisa de algo do outro. Às vezes o outro precisa de algo que você tem. E os irmãos servem-se mutuamente, né? Não existe um operário isolado, não existe uma obra isolada. Cristo conta com a ação de cada membro do seu corpo. De igual forma, você como membro, quando começa a se afastar do corpo, começa a perder comunhão, fica mais vulnerável, mais suscetível às investidas de Satanás e acaba por perder a oportunidade de edificar e também de ser edificado, né? Conduzido, ministrado, pastoreado, etc. 3.2. Oportunidade para comunhão entre os irmãos. A união dos irmãos é um propósito divino. Logo, agrada a Deus. Estarmos juntos em comunhão não é uma questão de convivência, mas de necessidade. Quando Israel caminhou 40 anos no deserto, embora existissem 12 tribos, Deus enviou para protegê-los apenas uma nuvem e não 12. Ou o povo se unia ou morreria no deserto. Algumas coisas são só possíveis quando nos unimos e nos reunimos para cultuar a Deus. As manifestações dos dons espirituais visam beneficiar o corpo de Cristo, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Os dons e ministérios do Espírito Santo estão derramados na igreja e não concentrados em um pequeno e seleto grupo de pessoas. Nós nos completamos e edificamos mutuamente quando reunidos para adorar ao Senhor, o que deve ser feito com amor. A palavra comunhão, ela foi reduzida a uma pizza depois do culto, ou um bate-papo, né, que você tem com um irmão lá na igreja. Mas a comunhão que a palavra de Deus propõe é uma questão de sobrevivência e também do avanço da igreja, né? Quando Deus derrama a diversidade de dons sobre a igreja, ele está justamente tornando uns dependentes dos outros. Por quê? Porque nenhum membro é completamente autônomo, mas são complementares, né? Tem duas máximas do evangelho aí, né? Dois questionamentos básicos acerca da fé que a gente professa, né? A primeira é como alguém que quer estar com Deus não exerce a oração, né? A intimidade ela só vem em diálogo e diálogo com Deus é oração. A segunda máxima é: se todos nós vamos estar no céu, por que pensamos que só lá nós vamos nos ajustar? Tem coisas que nós vamos depender do nosso próximo, né? Coisas que só vamos aprender com os domésticos da fé. E aí já vamos daqui mesmo estreitando nossos laços, né? Às vezes aquele irmão difícil de se lidar é a lixa que o Espírito Santo usa para quebrar a nossa arrogância. Para terminar, 3.3, a oportunidade para evangelização. Ao longo dos anos, o culto tem sido uma ótima oportunidade para ganharmos vidas para Cristo.
O culto em templos, casas, ginásios, locais de trabalho e também ruas alcançam multidões. No dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam reunidos para buscar revestimento de poder. E aquela reunião culminou na histórica pregação de Pedro, quando quase 3.000 almas se entregam a Cristo e foram batizadas. Em outro momento, Pedro pregou o evangelho de Cristo de maneira corajosa e eloquente e quase 5.000 pessoas se converteram. A negligência com o culto presencial revela, na maioria das vezes, o esfriamento do amor a Deus. Que possamos, enquanto é tempo, despertar e ir aos cultos com alegria, prontos para levar outros aos pés de Cristo, como é nosso dever. Então, para fechar, muitos vão achar que o culto está restrito só a 4 paredes da igreja, né? Quando, na verdade, o culto é onde um grupo de pessoas decide cultuar a Deus. Como foi dito aqui na revista, não tem local. Casa, ginásio, local de trabalho, ruas, qualquer lugar, desde que feito da forma correta, é lugar para cultuar. Há uma grande preocupação em fazer como grandes pregadores, né? Que lotam estádios com equipamentos de alta qualidade, locais confortáveis, mas a gente esquece que o evangelho é simples, né? Muitos querem quantidade, mas esquecemos que grandes pregadores também foram evangelizados. Às vezes a gente vai ganhar uma única alma, que através daquela alma muitas outras virão, né? Hoje muitos se preocupam, por exemplo, como vão trazer os jovens para a igreja, né? Como manter os cristãos frequentes diante do culto. Talvez seja a mesma preocupação de alguns de ter o melhor argumento diante de um evangelismo, né? Mas a gente precisa ter em mente que o próprio Espírito Santo nos dará direcionamento. Ele se encarregará de convencer os corações. Às vezes a gente lida com colegas de trabalho que estão a ponto de colapsar, esperando por uma palavra de conforto e não por uma teologia complexa, né? Talvez alguma pessoa na sua família esteja com um casamento na corda bamba, um amigo que talvez esteja sendo tragado pela ansiedade, né? A Bíblia ela tem palavras para todas essas pessoas e você é um instrumento de mudança pelo qual Deus opera neste mundo. Bem, essa é a nossa aula. Eu quero mostrar para vocês os nossos slides. Ó, dossiê do culto, a necessidade vital do corpo visível. Tem esse aqui, tá? Bem bonitão. Tem esse aqui um pouco mais simples. O culto, a resposta à graça ou acessório da fé. Vai falar dos 3 principais tópicos que a gente viu aqui na revista. E esse aqui eu não baixei por completo. Ó. Anatomia do culto, onde a fé se torna visível, tá? O que mais? É isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o senhor permitir, estarei de volta. Mas antes, quero pedir, inscreva-se se você ainda não está inscrito. Curta, comente, compartilhe, deixa um comentário e ajuda a gente a crescer. Muito obrigado por tudo. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Um beijo, queijo. Uma semana abençoada para você e para sua família. Tchau, tchau.